uns 3 meses enrolando ele, a gente saiu pra jantar. Isso que a gente saiu pra jantar, ele já me pediu em namoro uma semana depois. Depois de 5 meses namorando, ele já me pediu em noivado, a gente já tá noiva, já tô usando anel, tudo. E agora, simplesmente assim, a minha vida deslanchou. Todas as áreas da minha vida que eu tinha, esse bloqueio, esse problema, simplesmente eles foram como as águas de um rio. Começou a fluir assim. E é muito difícil pra mim, porque eu achava que não ia. E se eu não tivesse feito o workshop, eu estaria até hoje batendo na trave, Você sabe? acha que isso é impossível para você? Eu quero que você fique nesse vídeo até o final, que eu trouxe um estudo de caso bem aprofundado da história da Gi, que veio de um inferno ao paraíso, não só para o relacionamento amoroso, mas para a vida dela como um todo. Agora, antes de eu falar da Gi, eu quero saber de você. Como você vê os seus relacionamentos? Seja você solteira, com dificuldade de ter prosperidade nessa área amorosa, ou seja você comprometida. As mulheres solteiras têm o padrão, como diz a Gi, para raio de homem doido. O que é isso? Não são só homens indisponíveis, é muito mais que isso. Homens problemáticos, imaturos, heterofeminino, fracos, frouxas, até os mulherengos, para não dizer questões muito mais complexas, como vício em alguma coisa ou os traços narcisistas. E para você comprometida, do caso mais leve ao mais problemático, a verdade é que, mesmo casada num relacionamento duradouro, você se sente sozinha, exausta, fazendo tudo para todos, principalmente se tem carreira, principalmente se tem filhos, perdendo a admiração do seu homem, que muito mais parece imaturo ou agressivo, ou não quer nada com nada, perdendo a admiração, e muitas das vezes você sendo não só a provedora emocional, quanto muitas outras financeiras, precisando segurar rojão de um homem que está problemático em alguma área da vida. Tudo isso são dinâmicas da síndrome da salvadora, que por trás temos sim o que muitos estudiosos dizem que é um transtorno da personalidade, que é a codependência emocional. Mulheres fortes aqui para a vida, mas extremamente machucadas e num vício emocional de resolver, de salvar, de cuidar em amores sacrificiais e em contrapartida, sempre se sentindo não só cansadas, doentes emocionalmente, mentalmente, até fisicamente, e sempre com aquele buraco no peito de se sentir sozinha e não tendo com quem contar de verdade, mesmo você sendo ponta firme para toda e qualquer pessoa que você ama. Tudo isso são evidências que nós vamos trabalhar dentro do workshop, e esse é o caso da Gi. Das questões tão transgeracionais familiares, quanto o impacto disso na sua vida profissional, na sua vida familiar, porque ela já tem uma filha, e, claro, na vida amorosa, onde isso se revela de uma forma muito grande. Vem comigo. Então, como que você estava antes do workshop? O meu pai faleceu, vai fazer 6 anos que meu pai faleceu. E aí eu me fechei, sabe, Lori? Como é que Nossa, era exigente assim? Assim, os homens não ficavam? Era como era assim, o homem que você se ah, relacionava com as pessoas? entre relações amorosas, o homem com feridas emocionais, você começava a ter uma conversa com a pessoa, sei lá, pelo menos no começo, você não começa a falar de problema, né, não? Desde que eu andava na rua, parecia que a pessoa mais maluca que tivesse na rua, ela atravessava a rua e ficava do meu lado, ela vinha falar comigo, ai, gente, eu falava assim, será que isso é um chamado pra ser psiquiatra, sei lá, psicóloga, que eu só atraio gente assim, e era eu, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você olhe. 6 anos fechados para relacionamento. Será que essa é você? Isso acontece sempre com uma perda, um luto de pessoas, ou o próprio divórcio, ou um diagnóstico de um filho, ou o próprio diagnóstico. Geralmente, essa mulher tão ferida e presa na salvadora, vai acontecer um algo na vida dela, e esse algo vai fazer ela se embotando cada vez mais. Eu não tava mais feliz também, então eu meio que empaquei na minha vida, assim, sabe? Foi como se quando a perda do meu pai ele tivesse me impactado tanto que eu peguei, parei em tudo. Não quis mais me desenvolver, eu vi que eu tava, assim, só sobrevivendo. E aí eu fui acometida pelo Covid. E no Covid, quando eu peguei o Covid, eu lembro que todo mundo pegou Covid na minha casa e se recuperou super bem. E eu tive falta de ar. Mas ali eu vi que foi como se eu tivesse, tipo, uma chance. Né, que eu não tava dando valor pra vida que eu tinha, que quem tinha falecido de fato foi meu pai, não eu. Então eu cuidava de mim mesma e aquelas carências, né, aquilo que alguém viesse cuidar de mim, que a gente fala, né, a doença vem sempre a serviço da vida. Olha que interessante, querendo que alguém venha cuidar de mim. Claro que aí você já tá vendo as evidências de algumas dinâmicas ocultas da história dela, muito voltado para a referência do pai do masculino, e você vai entender isso adiante. Mas olha isso, o quanto que nós mulheres, da nossa geração, estamos adoecendo, somos o maior índice de mulheres com doenças mentais, burnout, estresse, depressão, tá? E, olha o que ela fala, aquela carência, né? Alguém querer me ajudar. Por quê? Porque a Salvadora nasceu de uma codependência quando muito pequena, ela precisou crescer antes da hora. Ela precisou cuidar de alguém, mesmo não tendo capacidade. Seja o pai, que era alcoólatra, seja a mãe, que era doente, seja a mãe, que não tinha condições, sendo submissa ao pai, ou seja a mãe, que era muito guerreira, ia pra fora, mas ela tinha que cuidar dos irmãos. Seja ela,
né, que não podia dar trabalho porque tinha algum outro irmão com necessidade, ou a própria mãe mais carente, mais fraca, um pai mais ausente ou vice-versa. Enfim, tudo isso para dizer, ela foi programada para ser solução. Ela foi programada para não dar trabalho. Só que a vida cobra. É como aquela menina carente, a vida cobra de uma série de situações para dizer, caramba, eu cuido de todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu não dou trabalho para ninguém. E agora que eu tô doente, será que alguém vai cuidar de mim? Mesmo ela sabendo que pode fazer sozinha. Será que não é você? Vamos continuar. Que quando eu comecei a ver os seus stories, e daí a forma que você falava, eu falei, nossa, que legal a forma como você comunica, e que eu fui me chamando a atenção, e eu fui construindo, fui construindo, fui construindo, e eu tinha muito medo de investir nesses, apesar que não era tão caro, né, o workshop, mas eu tinha medo de investir, de repente, em algum curso, porque eu falava assim, eu sempre começo, eu era aquela que começava as coisas e não terminava, né, eu falei, eu sempre começo as coisas e não termino, falei, não, vou dar uma chance. Aí, nesse dia, que era o dia do workshop, eu fui achando que era uma palestra, eu achei que nunca tinha feito, né, nenhum tipo de exercício sistêmico, tanto que eu lembro que você falava assim, não, vamos no cabeção, e eu falava assim, nossa. Eu preciso dar uma pausa aqui para falar sobre isso. Sim, o investimento aqui vai ser super simbólico, ainda mais que a gente está na terceira edição, com resultados bastante comprovados daquilo que a gente vem semear e trabalhar aqui dentro desse sintoma da codependência emocional. Mas o ponto aqui, eu não consigo trazer um outro estudo de caso, mas o medo de investir em si mesma, mesmo sendo um preço simbólico. Tem uma mentorada minha que há tempos atrás ela pagou um carro novo pro marido, quando ele deu PT por ter bebido. Ela pagou um novo carro para ele. Aí você fala, tá aí tudo bem, se o dinheiro for do casal, etc e tal. Já não era. Mas quando ela, enfim, decidiu, se convenceu que ela tinha que curar ela, olhar para enfim voltar a ter ou um relacionamento equilibrado, ou ter força de fazer o que precisava ser feito, ela ficou com culpa de investir no processo terapêutico comigo, que não é nem 1% de um carro, né? Mas é um investimento. Ela ficou cheia de culpa por investir nela. Será que você também não é assim? E outro ponto, às vezes você investe, mas por onde? Por compulsões. Sabe aquelas comprinhas que você não para de fazer? Na Shein, na Shopee, na própria Zara, ou lojas até mais caras? Ou sabe aquele alimento que você sempre está comendo, comendo, comendo? Alguma compulsão que está por aí? Isso também é uma característica muito profunda da codependente. Por quê? Porque logo depois o que você sente? Culpa. Culpa. Porque que eu sou forte, porque eu sou guerreira, porque eu faço tanto dinheiro bem, mas não consigo guardar. Mas sempre escorrego aqui, sempre escorrego ali e vem o sentimento de culpa. Então eu quero te contar tudo isso por quê? Porque vai bater em questões suas de dúvida. Não é sobre mais um workshop, mais um curso. Não é sobre só começar e não terminar. O não terminar é o motivo pelo qual você precisa atravessar. Entende? Porque ali diz que você é uma executora, mas não tem acabativa por quê? Porque não sustenta. Porque geralmente é ou acreditando em fórmula mágica, ou vendo que vai ter que olhar para questões profundas. E aqui eu quero te fazer o convite. Vamos olhar para questões profundas, mas você não precisa sofrer quando acessá-las. De repente, assim, do nada, tudo começou a fazer sentido. Eu falei, meu Deus, e eu comecei a ficar impactada. Quando você dizia no final, sabe, do exercício, o exercício um era pai, o 2 era mãe, o 3 era eu. E o que mais me impactou no final foi o último exercício. Ali eu tirei uma foto, eu não consegui achar essa foto pra te mostrar, mas eu tirei uma foto e mandei pra todo mundo. Falei, gente, olha aqui, por que eu não dou certo? Por que eu só arranjo homem problema? Eu falei, nossa, eu fiquei assim muito impactada. E isso é a origem oculta de Gi, as revelações de Gi, o diagnóstico de Gi. E esse é o diferencial de 90% de práticas na minha metodologia de psicoterapia sistêmica, que sim, são movimentos da constelação. Que dinâmica junto à salvadora tem lá? A serviço de quem? Um pai, uma mãe, o que? Um ex, uma coisa mais transgeracional? Isso é a revelação do que você vai olhar de onde está presa a salvadora, sendo leal a um amor cego a quem? É tudo isso que nós vamos fazer dentro do workshop. Aí o workshop, virou Isso. alguma chavinha que você não entendeu. Aí você me falou, ainda assim, eu tinha que fazer a minha parte. Você falou, ainda deu. O que de surpreendente, então, aconteceu nesse processo, pós-workshop? Aí eu percebi que realmente eu não ia continuar, pra mim, conseguir atrair um homem de valor, um homem que tem aquilo que é essencial, né? Parar de buscar aquele príncipe encantado que eu tinha criado na minha mente pra não me relacionar, que eu tinha que me apaixonar por um homem comum, né? Olha que sacada genial. Tudo que a gente ensina por aqui, né? Às vezes a gente quer esse príncipe encantado, e aí atrai o sapo e outras coisas. O que ela está me contando? Ela ainda estava numa identidade infantil. Cresceu muito antes da hora para a vida, mas dentro dela esse feminino mais imaturo. Então, quando ela começa a enxergar os homens sem a lente da salvadora conectada no pai, então aquilo que talvez você já escutou de querer um homem comum, de querer enxergar um homem, realmente entrou nela e ressoou com os valores que ela dizia querer no homem, cristão, bacana, de família. Percebe que não é na cabeça, é no movimento que eu faço de alma que a gente está trabalhando aqui? E aí o Leandro apareceu assim, na verdade ele já tinha algum tempo já tentado se aproximar de mim, há muito tempo, e eu não deixava.
falava assim, não, 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 não quero, não quero, porque eu olhava pra ele e falava assim, ah, é um homem muito bonito, né? Aquele preconceito, eu falava assim, ah, não, acho que ele é muito bonito, muito educado, eu já conheço esse tipo de homem, já. Olha os padrões da Salvadora, de uma mulher com o feminino muito ferido. Isso é baixa autoestima. Isso é crença de não merecimento. Isso já é até crença de bonito, mulherengo, não vai dar certo. Olha como a vida já estava respondendo para ela, ele tendo interesse nela, mas ela sempre afastando. Eu tô te contando isso porque temos o padrão de dizer: homens não prestam, homens são galinhas, homens não querem nada com nada. É bem verdade, existem muitos deles tão machucados e despreparados quanto nós, mulheres, na arte de se relacionar. Mas a pergunta que não quer calar é: será que seus olhos da alma não estão fechados por lealdades, pela cegueira da Salvadora, de só enxergar os homens problema e não perceber um homem com o seu masculino mais saudável ao redor? Isso é uma pessoa que está muito presa nos padrões disfuncionais. E aí, que virou a chavinha dela dentro do workshop. Eu nem dava bola pra ele, demorava dias pra responder, ele falava, que esse cara, meu radar tá estragado ainda, isso aqui, com certeza, isso aqui é pra confundir minha mente. Esse é outro ponto. Mesmo movimentando a alma dela, vai vir ainda as crenças. Eu não vou mentir pra você. Você precisa sustentar aquilo que você viu, aquilo que você liberou, aquelas doses de fluxo de vida e de cura que aconteceram. E é nesse lugar que você tem força de começar, mesmo com os vícios de pensamentos, a mudar a experiência e a postura aqui fora. Ele foi insistindo. Tanto que quando eu falo pra ele assim, eu falo, ah, foi graças ao workshop, ele mas eu tive minha participação também, porque se eu não fosse insistir, tadinho. E aí, uns 3 meses enrolando ele, a gente saiu pra jantar. Isso que a gente saiu pra jantar, ele já me pediu em namoro uma semana depois. Ah, depois de 5 meses namorando, ele já me pediu em noivado, a gente já tá noiva, já tô usando anel, tudo. E agora, simplesmente assim, a minha vida lanchou. Simplesmente a vida deslanchou. Isso é o poder de um movimento de alma alimentado pela força de posturas internas e externas aqui fora. Eu não quero que você acredite em fórmulas mágicas, mas vamos combinar. É agir falando o quanto ela se permitiu. Ela trouxe autorização na alma dela de transpor umas lealdades sistêmicas e de transpor o perfil da codependência emocional na vida dela. Muito difícil mesmo. Primeiro, confiar nele, ser amada, ser cuidada, porque eu sempre ficava com aquele pé atrás, então pra ele, realmente, ele tem as 50% da conquista dele, porque não foi fácil. Você passou pelo processo que eu falo para as mulheres, né? Um homem bom, para você que tá ferido, é uma ameaça. Então, o que você tá me contando é que desafiante foi voltar a confiar nele, ou num homem bom, na guiança de um homem bom, na iniciativa de um homem bom, que em 6 meses você tá noiva. Parar de ficar procurando meu pai nos relacionamentos, né? Com ele é uma pessoa que ele acolhe minhas imperfeições, que eu olho pra ele, eu consigo olhar com essa olhar de admiração, porque antes eu competia muito nos meus relacionamentos, né? Eu ficava competindo com os homens, porque não, eu tinha que ser a dona da razão, porque não sei o quê. Porque poder aceitar um homem na minha vida é assim, é muito gostoso você poder ser cuidada, ser amada, ter isso que a gente não tem quando a gente é sozinha, né? Claro, quando a gente tá sozinha, a gente se vira. Ainda mais as guerreiras, né? A gente dá um jeitinho. Mas você ter alguém pra fazer aquilo que você não consegue, o que não seja seu papel, é muito gostoso. E se eu não tivesse feito o workshop por Deus, eu não tinha olhado pra tudo isso dessa forma, mas assim, foi muito revelador. Minha vida tá aqui. Mas assim, pra mim, ele foi um divisor de águas porque ele trouxe essa visão, né? Porque até então eu tinha todos esses movimentos que eles não eram conscientes ainda. E aí depois eu fui indo aos pouquinhos e fui descobrindo. Quando eu tinha esses encontros com as minhas tias, quando eu tinha essa oportunidade de conversar com a minha mãe, eu já fui ouvindo a história delas de uma outra forma, sabe? Isso agir, foi minha aluna em outros cursos também. Você aprende esse resgate de olhar para sua ancestralidade, suas tias, seus familiares, de um novo lugar, que é a reconexão com o feminino. Olha o quanto que ela estava totalmente identificada com o masculino do pai e totalmente com o amor interrompido com que é a fonte de feminino. Percebe a profundidade dessa cura? Como isso foi importante, assim, pra mim poder aceitar minha família, sabe? Então, pra mim poder aceitar os meus pais e poder reconhecer o que tem deles em mim, assim, vendo aquele exercício e vendo todos aqueles movimentos, assim, pra mim poder abraçar minha mãe de uma forma, sabe? Pra mim poder realmente amar minha mãe. Impressionante, assim, parece que minha vida era um caos. E de repente as coisas começaram a se alinhar, assim. Eu vejo que muito de energia, né? Que quando você tá bem, parece que o mundo à sua volta, ele começa, a ordem, né? Como a ordem é importante, como começa a alinhar tudo. Então, assim, eu tive força pra sair do meu emprego. 14 anos eu trabalhava lá. E eu queria que acontecesse um milagre, assim, que tudo se resolvesse. Então eu não queria a minha responsabilidade de me arriscar e sair de um emprego onde eu estava durante 14 anos. Hoje em dia, minha alma tá viajando. E assim, encontrei um trabalho. Eu falo que o trabalho veio até mim. Eu falei, não, esse ano eu não vou trabalhar. Bem, no fim, veio um trabalho pra mim, onde eu também eu sou diretora de operações de uma empresa. E assim, eu sou responsável por um monte de coisa. Eu vou viajar nesse trabalho. Então, assim, é o que eu sempre quis. Eu sempre quis
um trabalho que eu viajasse, que eu tivesse essa responsabilidade, assim, e parece que simplesmente veio. O dono da empresa, ele veio até mim, é um conhecido meu, ele já tava me sondando há um tempo também, eu também tava fugindo dele, igual eu tava fugindo do Leandro. Percebe como o padrão, um padrão, impacta em todas as áreas da vida? Fugindo de uma oportunidade, igual estava fugindo de quem é noivo e marido dela hoje. E quando você trabalha isso, você consegue receber, tomar, assumir responsabilidades, pagar o preço de uma liberdade emocional, pagar o preço de uma nova identidade de uma mulher mais curada, pagar o preço do seu destino e não mais seguir o destino da sua mãe, do seu pai, ou de mulheres e homens da sua história. Você está conseguindo ver a profundidade que é. Não é mágica, mas é método, é intervenção que vai no lugar da origem para você se liberar dessas amarras sistêmicas, emocionais. Eu queria tanto, 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 e aquilo não vinha. E quando simplesmente eu dei o primeiro passo, que foi a coragem, né? Que não é fácil, né? Tanto pra me relacionar, quanto pra sair. Tô conseguindo viver em todas essas áreas da minha vida, tanto na minha história pessoal, meu relacionamento com a minha filha melhorou. Todas as áreas da minha vida que eu tinha, esse bloqueio e esse problema, simplesmente eles foram como as águas de um rio. Começou a fluir assim, que não ia. E se eu não tivesse feito o workshop, eu estaria até hoje batendo na trave, sabe? E é isso que eu quero trazer para você. Ainda vai contar com a sorte? Ainda vai ficar batendo na trave? Ainda vai nadar contra a maré e morrer na praia? Essa é a proposta, essa é a profundidade do que a gente vai trabalhar através de um sintoma. Um sintoma que traz muitas questões de amores sacrificiais, mas que uma vez trabalhado na origem, vai te dar resultados e posturas como essa. Bom, esse workshop ele vai ser ao vivo, dia 18 de outubro de 2025. O preço de investimento está super simbólico. Venha preparada para intervenções terapêuticas, de 4 a 5 horas de intervenções terapêuticas. É o dia do como. Não fala como me livrar da salvadora, como ter um feminino mais saudável, como ter relações mais prósperas. O dia do como chegou, tá certo? Garanta sua inscrição aqui. Existem 2 tipos de inscrições. Eu quero que você leia eles aqui. Um é somente ao acesso ao vivo e o grupo de alunas, e o outro com presentes que mais vale mentoria. Porque sim, você vai ter mentoria comigo se você acessar o ingresso premium. Sinta no seu coração, veja o melhor para você e venha pro lado de cá. Estou te esperando com muita honra, com muito carinho, pra gente fazer um trabalho maravilhoso juntas. E respirar mais fluxo de amor e prosperidade na sua vida. Bem-vinda!